Glória a Deus, estou aqui mais uma vez para dividir uma palavra, um recado de Deus ao seu coração, pedindo sempre que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que Deus tem ouvido a nossa oração, Eu já tenho colhido bastante testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas através das mensagens, das orações, porque a palavra de Deus é poderosa para nos dar a vitória, amém? Podendo, prepara aí um copo com água, nós vamos cantar um louvor agora e depois já voltamos com a palavra, com a oração, para abençoar a sua vida em nome de Jesus, amém? Prepara aí o seu coração então, para a gente receber a boa palavra de Deus em nome de Jesus, aleluia, Senhor. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Oh, aleluia, Jesus. Esse é o desejo do meu coração, meu Pai. De servir, meu Pai. Colocar o Senhor acima de tudo. Meu Deus, no lugar que só o Senhor, meu Deus, tem o poder de estar, meu Pai. O Senhor é aquele que vai na frente, que abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento.
Jesus, este é o meu desejo, sejas meu universo. Senhor Deus e Pai, meu Deus, eu coloco tudo diante de Ti. Ai, que o Senhor venha abrir o entendimento dos Teus filhos para ouvir a Tua palavra e ser abençoados pelo Senhor, em nome e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém, irmãos? Que Ele seja o nosso universo, que Ele seja tudo, né? Para nós, a nossa casa, nossos caminhos, porque Ele é poderoso para nos dar a vitória. O recado que eu quero dividir com os irmãos está em Gênesis, capítulo 28, versículo de número 18. Gênesis 28, 18, né? Está bem no primeiro livro, né? É como diz o nosso pastor Jaime, né? Até criança sem dente sabe onde está o livro de Gênesis. Gênesis 28, 18, né? Nós vamos estudar um pouquinho hoje, né, sobre a passagem que fala do Jacó. O Jacó, para quem conhece, vai ficar mais fácil, mas eu vou dar uma resumida aqui, rapidamente, tá? Para não demorar. O Jacó é o irmão gêmeo do Esaú, né? Porém, o Esaú, né, na hora do parto ali, ele saiu primeiro que o Jacó, e ficou com o direito da primogenitura, que era o direito da bênção, né? Então, quando o pai viesse a morrer, o filho mais velho, né, o primeiro que ficaria, né, no lugar do pai, né, que tomaria a direção e teria a bênção de Deus sobre a vida dele. Mas, entenda bem, uma certa vez, eles já grandes, né, os dois, a Bíblia diz que o Esaú saiu para caçar, porque era de costume, né, ele saiu para caçar, e o Jacó, eu não sei se foi de caso pensado, né, mas quando o Esaú voltou da caça, ele estava com muita fome, e justamente naquele momento, o Jacó estava preparando ali um guisado ali de lentilha, a Bíblia diz, né? E o Esaú sentiu o cheiro e pediu um pouco para o Jacó. O Jacó falou, não, peraí, em outras palavras, não é bem assim não, eu estou preparando aqui para mim comer, você chega e já quer, não. Se você quiser, nós podemos fazer uma troca, você me dá o direito da primogenitura e eu te dou até tudo, se você quiser. E aí, infelizmente, né, para o Esaú, ele disse assim, o que me serve? Estou quase morrendo de fome, que me adianta ter o direito da primogenitura se eu estou aqui quase para morrer de tanta fome, né? Exagerou um pouquinho, podia ter comido qualquer coisa ali, né, até poder preparar um prato, mas não, na verdade é que ele não valorizou, né, o direito da primogenitura, da bênção. E assim são muitas pessoas, irmãos, né, que trocam a bênção de Deus por pouca coisa, deixam a presença de Deus por pouca coisa. Porque nada se compara, né, em estar na presença de Deus e ter o Senhor do nosso lado. E a Bíblia diz que, né, o Isaac já velho, né, o pai do Jacó, pede para o Esaú ir lá caçar, né, e preparar um prato para ele daquela caça, porque ele ia abençoar o Esaú, né? Era um costume que tinha, ele ia impor as mãos sobre Esaú e ia abençoar. Enquanto Esaú estava, né, caçando, a mãe do Jacó, né, a Rebeca, ela chama o Jacó e diz assim, olha, você vai lá e vai colocar né, vai se disfarçar e vai se passar por Esaú. E o seu pai vai te abençoar. E aí você vai embora, vai lá para casa do seu tio Labão. Porque a hora que o Esaú voltar, que ele ficar sabendo, ele vai querer te matar. Né? E assim eles fizeram, né? E aí o Isaac abençoou o Jacó no lugar do Esaú. O Jacó sai, quando Esaú chega, imagina como ele deve ter ficado, né? Ele queria matar o irmão, mas o Jacó já estava longe, irmãos. E o Jacó indo embora, se ele vai daquele jeito ali, né, da maneira com que ele saiu, né, talvez ele não tivesse sucesso, mas no caminho, a Bíblia diz que ele se deitou um pouquinho, colocou a cabeça numa pedra, para dormir um pouco, e ali ele teve um sonho, Deus mostrou para ele uma escada, cujo topo atingia o céu, né? E os anjos subiam e desciam por aquela escada. E quando ele acordou, ele disse assim, esse lugar é a casa do Senhor, não é outro lugar senão a casa do Senhor. Ele entendeu que aquilo era uma visão de Deus. E aí eu pedi para você abrir aqui no Gênesis 28, versículo 18, porque é a partir daqui que nós vamos estudar, né? Em nome de Jesus. Diz assim, Gênesis 28, 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada
e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar, nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então o Jacó, ele faz um voto ali de fidelidade a Deus, naquele lugar. Ele diz que se o Senhor abençoasse, desse pão para ele comer, e guardasse a vida dele, e que ele pudesse voltar, para sua casa em paz, que ele seria fiel a Deus. Então percebe-se que ele faz um voto com Deus de fidelidade, e aqui que começa, a trajetória de bênção, na verdade, do Jacó. Por quê? Porque aqui ele fez uma aliança com Deus, ele fez um pacto com Deus de fidelidade, E aí, eu vou pular um pedaço aqui porque é muito longo, tá? No capítulo de número, nós vamos para o capítulo de número 31 agora, o versículo de número 3. Então, o Jacó, vou dar mais uma resumida, ele chega até a casa do seu tio Labão. Chegando lá, ele se encontra com a Raquel, que era a filha mais nova de Labão, e ele se apaixona por ela. E ele vai até o tio dele, o Labão, e diz: olha, se você quiser casar com ela, a mão dela em casamento, você vai ter que trabalhar para mim 7 anos. Ele falou: tudo bem. Ele tinha 2 filhas, a mais nova, que era a Raquel, a qual o Jacó se apaixonou por ela, e a Leia, que era a filha mais velha. E o Jacó trabalhou 7 anos para o Labão, trabalhou 7 anos, e no dia do casamento, o pai deu a filha, mais velha, que era a Leia. Quando o Jacó acorda de manhã, ele percebe que era a Leia. Ele diz: não, peraí, eu trabalhei pela Raquel. E aí o Labão falou: não, no nosso costume aqui, quem casa primeiro é a mais velha, a primogênita, é a filha mais velha, depois a mais nova. Mas o que eu tenho que fazer para casar então com a Raquel? Então você tem que trabalhar mais 7 anos. Então ele trabalhou 14 anos, irmãos. Mas lembrando que ele tinha a bênção de Deus, ele fez um voto com Deus ali, Deus sustentou, Deus abençoou, durante esses 14 anos ali que ele trabalhou para o tio dele. Deus foi com ele, não passou necessidade, não passou fome, Deus o abençoou, E aqui no versículo de número, no capítulo 31, versículo de número 3, diz assim: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então entenda bem, lembra que quando ele fez o voto com Deus, ele disse que ele queria voltar, ele queria que Deus desse pão. Aqui ele já prosperou, ele já foi abençoado, embora o tio dele por várias vezes tentou passar ele para trás, mas Deus estava com ele. Então, por isso que a Bíblia diz que contra Jacó não vale encantamento. Jacó significa Israel, o povo de Deus, E se você é de Deus, irmão, e alguém estiver tentando contra a sua vida, os seus caminhos, tentando impedir você de prosseguir, de avançar, de conquistar, entenda bem, maior é Deus que está do seu lado. Por isso que é importante ser fiel a Deus. Você lembra que o Jacó fez um voto de fidelidade com Deus, E aqui, agora Deus está mandando ele voltar para a casa dos pais dele, Versículo de número 4. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Olha que coisa, O Labão mudou 10 vezes o salário dele. 10 vezes, porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Olha o que o Jacó falou: por mais que ele tentou me passar para trás por diversas vezes, Deus não permitiu que ele fizesse mal. Deus sempre ia abençoando. Aí o Jacó vai contar um pouquinho aqui, da experiência que ele teve com Deus. Versículo 8: quando ele dizia assim, o salpicado, que no caso eram as ovelhas lá, o salpicado, dos salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados.
E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrado. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. Então, por mais que ele falasse assim: ó, Jacó, o salário que você vai ter agora por estar trabalhando aqui comigo, vamos fazer o seguinte: toda ovelha listrada será sua, né? E aí começava a nascer só ovelha listrada, porque Deus estava com ele. Agora salpicado, então nascia só salpicado, malhado, só malhado. Então não adiantava, por mais o Jacó vivia mudando, né? Porque ele queria surpreender o Jacó, queria passar o Jacó para trás, porém Jacó tinha feito um voto com Deus. Você vê que é importante ser fiel a Deus? Ele falou para o Senhor: se o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel a ti. O problema é que tem pessoas, que talvez não seja o seu caso, que ela quer que Deus seja fiel para com ela, que Deus abençoe, mas ela não tem sido fiel a Deus. E quando eu falo fidelidade, eu não estou falando só na questão de dízimo e oferta, irmãos, né? Em todos os sentidos. Em todo sentido. Fiel é honrar a Deus, desviar daquilo que não presta, né? Deixar o pecado, agir como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Entenda bem. Então, isso é fidelidade. Até porque não adianta a pessoa trazer o dízimo na igreja de oferta e viver de qualquer maneira, achar que Deus vai abençoar, né? Não, é um cumprimento. Entenda bem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que ter, num todo, servir a Deus, né? Num todo, ser fiel a Deus, para Deus poder abençoar. Entenda bem. Então, o Jacó está contando aqui, toda vez que ele mudava, né, a maneira de negociar com Jacó, porque, vamos supor, ele falava assim: ó, as suas ovelhas agora vai ser, aqui nascer listado, vai ser sua. Aí nascia só listado. Aí o Labão falou: peraí, mas que negócio que é isso? Só está nascendo listado, então eu vou falar para ele agora que só salpicado que é dele. Aí assim, toda vez que ele mudava, Deus abençoava. E no versículo de número 10 diz assim: e sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi, em sonhos, que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta-te agora aos teus olhos, e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde tens feito o voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna a terra da tua parentela. Glória a Deus, irmãos. O que Deus citou aqui para ele? Eu sou o Deus, aquele Deus que você fez um voto naquele dia de fidelidade. Então eu não permiti que o Labão fizesse o mal. Eu estou te honrando por causa daquele voto. Vocês estão entendendo? Olha o que Deus está falando para ele. Por causa daquele voto de fidelidade que você fez aquele dia, é que eu tenho te abençoado. Por mais que o tio dele investia contra, por mais que o tio dele tentasse passar ele para trás, Deus abençoava, ele só ia prosperando cada vez mais, né? E para resumir a história aqui, para não ficar muito longa, Deus abençoou tudo aquilo que o Jacó pediu, Deus fez para ele. Quando ele voltou, o irmão dele que queria matar ele, correu, abraçou ele. Deus já tinha preparado o coração de Esaú, tirou aquele ódio, né, que tinha no coração dele, aquele desejo de vingança, e eles se abraçaram ali. Se você for ler, continuar lendo a história depois aí, você vai entender o que eu estou falando. Deus fez a obra completa. Olha a importância de ser fiel a Deus, irmão. Agora eu pergunto para você, você responde para você mesmo aí. Será que você tem sido fiel a Deus? Porque se você estiver sendo fiel a Deus, não importa o levante do inimigo, não importa quem e quantos estão contra você. Entenda bem, pastor, é luta de todo lado, problema de todo lado, Deus é maior. Agora, quem fez um voto com Deus foi o Jacó, né? Quem se prontificou ali: Senhor, a partir de agora eu não tenho nada, mas de tudo que o Senhor me der eu vou ser fiel ao Senhor. E ele honrou com aquela palavra, e Deus está falando justamente no versículo 13 aqui, no 31:13, vou ler até de novo para a gente orar. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Deus lembrou daquele dia. Levanta-te agora, sai desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Amém, irmãos? Que assim seja. Seja fiel a Deus. Se você não está sendo fiel a Deus, é como eu disse, eu não posso responder por você.
ainda há tempo. Porque quando nós somos infiéis a Deus, nós damos legalidade para o mal na nossa vida. O Jacó, é o que eu disse, enquanto ele fugia, né, do irmão para a casa do tio, então, né, ele tinha enganado o irmão, enganado o pai, que enganou. Não adianta alguém falar que não enganou, que ele enganou, porque ele se passou por Esaú, ele não era Esaú, ele era o Jacó. Tudo bem que alguém vai dizer, pastor, mas só que o Esaú, ele se desfez do direito da primogenitura, ele não valorizou o direito da primogenitura, tudo bem, mas também nós não podemos negar que ele enganou o pai dele, enganou o irmão dele, porque o pai dele falou para o irmão, vai lá e caça e faz um prato para mim. E aí ele se passou, quando o pai dele falou, quem que é? O pai dele já não enxergava mais, né? O Isaac já não enxergava, e falou assim, sou eu, Esaú, e não era o Jacó. Mas no meio do caminho ele se retratou com Deus, ele fez um voto de fidelidade. Talvez até hoje você tenha colhido daquilo que você tem plantado, né? E você diz, pastor, então eu fiz muita coisa errada, né? Muitas das vezes, irmãos, é a infidelidade para com Deus. Mas você pode fazer tudo diferente a partir de agora, depende de você, né? Olha para a palavra de Deus, tem gente que dá mais ouvido que as pessoas falam do que propriamente a palavra. Ah, eu não vou fazer isso porque o fulano falou para mim que não é para fazer, mas o que Deus falou? A gente tem que ir pelo que o Senhor falou, né? Já que nós estamos tocando nessa questão de fidelidade, né, que se fala muito, né? Ah, porque a igreja só se fala em dinheiro, mas é bíblico. Se não tivesse na palavra de Deus, irmão, a gente não pregaria, está aqui na Bíblia. E o que o Jacó falou para Deus? A partir de tudo que o Senhor me der, eu vou separar o dízimo, eu vou ser fiel ao Senhor. Foi ele que falou, e Deus honrou a fé dele. Tem gente que está sendo infiel e quer que Deus abençoe. Não se preocupe em ser fiel a Deus, mas quer que Deus abençoe. O Jacó não podia cobrar nada de Deus, se ele não fosse fiel, se ele não tivesse feito ali um voto de fidelidade com Deus. Mas como ele fez, então Deus não precisou nem cobrar, porque Deus sabe perfeitamente aquele que é fiel, e ele vela pela palavra dele para cumprir. Fique com essa palavra no teu coração, amém? Se você tiver o copo com água aí, apresenta aí a Deus, que eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti esta água, coloca nela a unção do Senhor, o Teu poder, que quando essa pessoa tomar desta água, meu Deus, que ela receba cura, libertação, um fortalecimento, meu Pai, que ela tenha força para honrar o Senhor, para ser fiel a Ti, para vencer em nome de Jesus. Toma agora com fé desta água, recebe aí a tua bênção. Glória a Deus, toma posse da tua bênção, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.